Fala galerinha, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? Bom, o negócio é o seguinte. Vídeo passado a gente terminou o livro 2, a gente terminou a segunda apostila, certo? E dessa vez a gente vai começar um assunto muito importante, beleza? Ele chove na FUVEST, aparece sempre uma palhinha dele na Unicamp, e na Unesp é mais uma caixinha de surpresa. Mas quando cai, bagaça, beleza? A gente vai levar um certo tempinho para terminar, certo? Só que tem tudo para ser muito legal, porque esse assunto ele é da hora. Principalmente quem gosta de exatas e conta, é bem gostoso. E aqui começa a nossa regra de 3, tão bonita e famosa, certo? Então, galera, o negócio é o seguinte. A gente vai começar a tratar de um assunto que a gente chama de soluções, certo? Só que eu quero dar um passinho para trás com vocês. Então, eu quero começar nessa divisão, como que a gente chega para soluções, beleza? Como que a gente abre esse universo de soluções, a gente tem que dar um passinho para trás antes. Então hoje a gente vai dar uma olhada num assunto que chama dispersão, beleza? Dispersão, é daí que vai nascer lá na frente, beleza? O que é uma dispersão, galera? Dispersão é quando eu tenho uma mistura, beleza? Então é quando eu tenho uma mistura, certo? Quando eu tenho duas substâncias interagindo no mesmo local. Eu dei um exemplo aqui da água com o sal, certo? Mas pode ser qualquer outro exemplo de mistura. O que é importante? A gente saber que a dispersão, ela se divide. Então ela se divide em disperso, ou seja, aquilo que vai ser misturado, e o dispersante, aquilo que vai misturar, beleza? Então, eu tenho o cara que vai ser colocado e o dispersante, que é o que vai ser o responsável por pegar essas partículas que estão entrando, ok? Então eu consigo dividir a dispersão em disperso e dispersante, certo? Então bem tranquilo, igual lá na matemática, você pega a divisão e coloca o dividendo e o divisor. Aqui é a mesma ideia, beleza? Só para dar aquela facilitada, certo? Continuando. A gente consegue dividir essas dispersões e aí começa a ficar importante em solução, coloide ou suspensão, beleza? Vamos falar sobre cada uma delas. Solução, galera, é quando eu tenho o disperso, as partículas do disperso, com menos de 1 nanômetro de diâmetro, fechado? Então isso aqui é em relação ao diâmetro dessa partícula. Então o diâmetro de uma partícula do disperso, ela tem que ser menor que 1 nanômetro. Se isso acontecer, eu tenho uma solução, beleza? Agora, a solução, obrigatoriamente, ela tem isso aqui, ó, uma fase. O que era fase? Lembra que era fase que é importante? É aquela porção homogênea, beleza? Fase é a porção homogênea. Se eu só tenho uma fase, eu só tenho uma porção homogênea, então eu posso afirmar que eu tenho uma mistura ou um sistema homogêneo, beleza? Agora, outra coisa legal, se é homogêneo, não forma precipitado, certo? Por quê? Precipitado seria uma forma de eu alcançar outra fase. E aqui eu só tenho uma. Beleza? Então, esquece precipitado. E se não tem precipitado, eu coloquei aqui filtração. Se não tem precipitado, não faz filtração. Então, ó, esquece isso aqui. Não faz filtração em relação às soluções, certo? Galera, exemplos e detalhes, são sempre os exemplos. Eu falo para vocês sempre e sempre vou reiterar que você sabe uma coisa se você souber exemplificar ela, se você conseguir explicar ela. Para eu explicar, se eu tiver em mente o que eu estou falando, é muito mais fácil. Então, se eu souber exemplos, fica muito mais intuitivo você entender e você conseguir explicar isso depois, certo? Então, soluções, ligas metálicas, eu coloquei só ligas, mas ligas metálicas, por exemplo, ouro 18 quilates, por exemplo, bronze, certo? Então eu tenho algumas ligas que são misturas homogêneas, tudo bem? O ar, olhando aqui, eu não estou vendo, esse é o oxigênio, esse é o nitrogênio, puta, peguei um CO2, não, eu não consigo distinguir, eu só estou vendo uma parte.
uma fase, beleza? Então eu tenho homogêneo, eu tenho uma solução. Água com sal, clássico, desenho aqui, ó. Então o disperso é o sal, dispersante é a água, tudo bem? E daí eu não vou ter partículas maiores que 1 nanômetro e eu só vou ter uma fase, certo? Água com álcool, clássico também, ainda mais nesses tempos de Covid-19 e tudo mais, você tem muitas misturas, aquele álcool 70, que é álcool hidratado, beleza? Nada mais é do que o álcool com a água. Nesse caso, o álcool é o dispersante e a água é o disperso, porque o álcool está em maior quantidade, certo? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de soluções, beleza? E é aqui que vai ser importante para a gente lá na frente. Tranquilo até aqui? Seguindo, eu tenho um coloide. Coloide pode ser chamado de dispersão coloidal. Então, dispersão coloidal é a mesma ideia, certo? Dispersão coloidal, ela tem as partículas entre 1 nanômetro e 1000 nanômetros, certo? Então, ela é maior do que o das soluções, mas ainda não é um absurdo, tranquilo? Então não é um absurdo que a olho nu, se eu olhar uma dispersão coloidal, eu não vou enxergar as duas fases, ou as 3 ou as 4. Eu vou enxergar uma fase só. Então, a princípio, a olho nu, ela parece ser homogênea, só que ela não é. E essa é a diferença. Quando eu pego o microscópio e eu olho, o microscópio eletrônico, o microscópio tem que ser muito bom, certo? Eu vou ver que eu tenho partículas maiores em relação à solução. Então, eu vou enxergá-las. Se eu enxerguei as partículas, separei o disperso do dispersante quando eu estou observando, seja no microscópio, eu tenho duas fases, certo? Duas fases mistura o sistema heterogêneo. Tranquilo? Então, virou heterogêneo, então uma dispersão coloidal ela é heterogênea. Tranquilo? Então, o detalhe, forma precipitado? Forma. Só que você tem que usar uma centrífuga muito boa. Lembra a centrífuga que fica girando? Tem que ser muito boa. Tranquilo? Então, dá para formar precipitado? Dá. E se dá para formar precipitado, eu consigo fazer a filtração. Eu consigo filtrar o meu dispersante. Beleza? Deixo passar. Filtrar o meu disperso, perdão. E deixo passar o dispersante. Então, a filtração acontece. Só que a filtração, além da centrífuga, tem que ser top. Top. Tem que ser uma centrífuga muito boa e tem que ser uma filtração com poros mínimos, beleza? Então eu consigo, só que é um pouquinho mais complicado, tá? Galera, aqui brilham os exemplos, que são os exemplos que a gente sempre fica na dúvida do nosso dia a dia. Ó um exemplo, o leite. O leite, ele é um coloide, certo? Ele tem lá suas partículas muito pequenas. Então eu preciso de um microscópio muito bom ou eu preciso de uma centrifugação muito incrível. Tudo bem? O sangue é a mesma coisa, é a mesma ideia do leite. É um coloide. Gelatina, clássica gelatina, certo? Que tem lá suas fontes de colágeno, por aí vai. É um coloide. Fumaça, neblina, certo? São dispersões coloidais, pouquinho que a gente nunca parou para pensar às vezes, beleza? Tem o maionese. Maionese é um coloide, tem aquele aspecto mais pastoso, vamos dizer assim. E a espuma. A espuma é outro tipo de coloide. Aerossóis, beleza? Então, vai mais nesse caminho. Certo, galera? Então, até aqui, melzinho. Suspensão. Galera, se um era menor que 1 nanômetro, o outro era entre 1 e 1000, agora vão ser as partículas que têm o diâmetro maior que 1000 nanômetros, certo? Então são partículas já muito pesadas, muito grandes, beleza? Então eu tenho partículas com diâmetro maior que 1000 nanômetros. Eu tenho mais de uma fase, e isso visível, certo? Aqui, ó, eu posso escrever a olho nu. Olha lá meu olhinho bonitinho, ó. Ó.
Então, a olho nu eu já enxergo duas ou mais fases. Então, eu já posso afirmar que é heterogêneo, certo? Forma precipitado, se eu estou vendo que é heterogêneo, já tem precipitado ali. E daí eu consigo fazer já com a filtração. E a filtração, ela pode ser a mais básica, pode ser a filtração comum, você não precisa de um aparato tão especial, certo? Galera, precipitado, você deixou ali em repouso, você consegue enxergar ele. Mas se você deixar em repouso um pouquinho, não precisa de uma centrífuga. Ele já vai se acomodando no fundo, certo? E isso acontece pela gravidade, ok? Então a gravidade faz esse papel de levá-lo para o fundo, ela tem o fit dela ali, certo? E os exemplos, galera? Exemplos são os mais clássicos que você já conhece, por exemplo, água com areia, água com azeite, você tem lá suas suspensões, água com cimento, beleza? Que é mais, um pouquinho diferente, mas se for perguntado, você sabe que é uma suspensão. Água mais um sal, uma base, o que for, insolúvel, certo? Formam os cristais lá maiores que 1000 nanômetros. Então, eles são considerados suspensões. Aquele exercício que a gente fez lá para trás, de simples troca, dupla troca, não vou lembrar, mas ele fala de BaSO4 em água, sulfato em família 2A, sulfato de alcalino terroso, exceção, insolúvel, beleza? Insolúvel, ele não vai se dissolver na água, eu filtro, eu separo os dois, certo? Então, exemplos de insolúvel são exemplos de suspensões, certo? Então, galera, a última coisinha que eu queria falar com vocês é que um pouquinho mais para trás era usado o Azinho, lembra? Angstrom. O Azinho com o chapéuzinho do vô, certo? E por último, o importante é você lembrar desse detalhezinho aqui, ó. Lembra desse Azinho? É o Angstrom. Então, o nanômetro, a gente costumava falar sobre o Angstrom também, certo? Então, um Angstrom tem 0,1 nanômetro. Então, por ter essa separaçãozinha, fica muito confuso de ficar falando os dois. Então, a gente costuma comentar mais sobre o nanômetro. Mas ainda se usa o Angstrom, beleza? Então, um Angstrom, 0,1 nanômetro. Tranquilo? Então, galera, são coisas que parecem bem simples, mas tem uma porçãozinha de informações. E isso aqui pode derrubar alguém lá na frente, certo? São informações um pouquinho mais simples, só que todo mundo está preocupado com isso aqui, ó. Hora que cai uma questão de colloide, hora que cai uma questão de suspensão, se você não lembrar disso aqui, azedou, beleza? Se você não lembrar que o colloide precisa de uma supercentrífuga, você precisa de uma filtração com poros muito mínimos, beleza? Começa a dar aquela complicada, certo? Então dá uma atenção nisso aqui, beleza? Galera, um beijo no coração de vocês, se cuidem e até a próxima.